queria saber um pouco, você falou da questão da cultura. Isso. De onde que vem esse adjetivo culta aí da norma, né? O que seria uma pessoa culta, vamos dizer assim? Perfeito. Então, antes de eu entrar na discussão que vai ser prévia à resposta à pergunta que a Lara me fez sobre o marco zero, o estopim, a gente não pode esquecer da má formação surgiu, e tudo isso, mais. Não, eu vou chegar lá, eu estou construindo o argumento. E isso que você falou tem tudo a ver, porque é a segunda parte da minha argumentação. Então, imagina. Você pode analisar como as pessoas falam de uma maneira corrente, ou você pode analisar como as pessoas falam e escrevem em situações especiais de comunicação. Então, há duas maneiras de você olhar para a normatização da língua a partir de duas situações especiais. Onde é que entra o adjetivo culta aí? O adjetivo culta está ligado diretamente ao grau de cultura de uma pessoa. E não só de uma pessoa. Por quê? Porque, por definição, agora eu vou ser um pouco mais professor, né? Vou dar uma definição de norma. A norma é o conjunto de fatos linguísticos produzidos e compartilhados por uma comunidade de usuários da língua. É um conjunto de fatos linguísticos produzidos e compartilhados por uma comunidade de usuários da língua. Então, imagine aqui, eu estou dentro da Brasil Paralelo. Aqui, sei lá, tem quantos funcionários? Uns 150, 200? Vamos supor, né? Por aí, uns 200. Vamos supor que alguém entre aqui e fique uma semana registrando todas as falas e todas as escritas de vocês em situações mais especiais. Por exemplo, no momento em que vocês precisam dar uma aula, no momento em que vocês precisam, sei lá, contratar um professor para falar sobre um assunto mais sério. Do cafezinho. Não é o bate-papo do cafezinho. Situações um pouco mais formais. E esse alguém vai registrando tudo aquilo. Se vocês todos daqui forem pessoas verdadeiramente cultas, e daqui a pouco eu chego à definição disso, vocês vão ter um extrato após uma semana desse pesquisador, daquilo que é o conjunto de fatos linguísticos produzidos e compartilhados por vocês, que foram considerados, por alguns critérios, daqui a pouco eu chego a eles, pessoas cultas. Então, nós chegamos à norma culta. Então, a norma culta está diretamente ligada, Arthur, ao conceito de alta cultura. Então, o que é uma pessoa verdadeiramente culta? Aí eu te pergunto, uma pessoa verdadeiramente culta, pergunto mesmo, não é uma pergunta retórica, uma pessoa verdadeiramente culta, aquela que você olha assim, pô, esse cara é culto, esse cara, ele fala outra língua além da língua materna? Eu acredito que sim. Muito provavelmente sim, não é isso? Segundo ponto, essa pessoa verdadeiramente culta, Lara, ela lê muitos livros? Muito por ano? Sim. Certamente. Né? Certamente sim. Essa pessoa culta tem um conhecimento policultural. Ela não precisa conhecer profundamente todos os temas, senão ela seria Deus, né? E nós não temos tempo de vida suficiente para ser especialista em tudo. Mas se você pega, por exemplo, o professor Rafael Nogueira, que é professor de História, ele sabe muito de História. Esteve aqui com a gente, inclusive. Pois é, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que conheço muito de História, mas se eu fosse uma pessoa verdadeiramente culta, provavelmente eu conseguiria conversar com ele, não com a profundidade dele, mas eu conseguiria conversar sobre a história do Brasil, sobre a história mundial. De repente, sentasse um professor de física que eu conseguiria conversar sobre conceitos básicos da física, professor de geografia eu conseguiria passear, professor de filosofia eu conseguiria falar um pouco sobre Aristóteles, um professor de química. Ou seja, uma pessoa verdadeiramente culta é uma pessoa que tem um conhecimento policultural, ou seja, ela consegue passear por diferentes áreas humanas com relativa facilidade. É aquele lance do conhecimento em T, né? Então você conhece várias coisas na horizontal e algumas na vertical, onde você se aprofunda, né? Então, a parte da gramática, claramente, você tem uma vertical ali, mas você sabe falar sobre geografia, história, física também. Só uma consideração muito rápida. Eu adoro que o professor Napoleão Mendes de Almeida sempre faz questão de salientar que culto é participo de cultivar. Isso. Então você cultivou aquilo dentro de si, né? Aquele vasto conhecimento. Cara, é exatamente isso. Esse é o ponto. O adjetivo culto deriva de cultura. Deriva de cultivo. E cultura é o quê? Cultivo é o quê? É você arar a terra.
né? Você mexer na terra, você pôr a semente ali, fechar, jogar água, tomar cuidado com o sol, com os insetos, etc. e tal. Quanto tempo demora, por exemplo, uma mangueira, uma árvore, né, que dá manga, frutificar? Demora cerca de 15 anos. Então, será que uma pessoa culta é uma pessoa que simplesmente tem um diploma de nível superior? Ou, ainda mais hoje em dia, não. Pois é uma pergunta que deve ser feita. É uma pessoa que tem diploma de nível superior hoje? Ainda que fosse na década de 70, será que eu poderia afirmar que alguém com 25 anos de idade fala outra língua, além da sua, com proficiência, tem um conhecimento policultural, tem um nível, uma frequência de leitura anual enorme, e mais do que isso? Uma pessoa verdadeiramente culta é aquela que tem reconhecida intelectualidade. Você olha, por exemplo, o professor Rodrigo Gurgel e você diz assim, ele é uma pessoa culta. Por quê? Você não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Ele é reconhecidamente uma pessoa intelectual. Então, existem algumas pessoas... quando você olha, por exemplo, para o nosso ícone da prosa, né, Machado de Assis, ou quando você olha para Guimarães Rosa, quando você olha para Clarice Lispector, quando você olha para José de Alencar, quando você vê a qualidade escrita dessas pessoas, você se dá conta. Uma pessoa verdadeiramente culta escreve assim. Ou pelo menos tem a potência para escrever assim.